Salve, meu povo! O presidente Bolsonaro aprovou em abril uma lei que pretende regulamentar o ensino domiciliar, também conhecido como homeschooling. A palavra em inglês não se deve a um mero estrangeirismo linguístico. Muitas pessoas adotam essa palavra em inglês porque a prática do homeschooling é disseminada nos Estados Unidos. E ao que tudo indica, essa lei que o Bolsonaro aprovou se inspira nesse modelo de educação domiciliar que já existe em grande parte nos Estados Unidos. Certo? Mas o que é, afinal de contas, o homeschooling? Nada mais é do que uma modalidade de ensino na qual os pais ou tutores se responsabilizam pelo processo de ensino das crianças dentro de casa. Nem sempre são os pais que ministram as aulas, muitas vezes eles contratam professores particulares para oferecer às crianças esses conteúdos que muitas vezes os pais não dominam, certo? Agora, como é que se encontra essa prática no Brasil hoje em dia? Segundo a ANED, Associação Nacional de Educação Domiciliar, existem hoje no Brasil cerca de 7.500 famílias que já praticam o homeschooling. Isso corresponde a mais ou menos 15 mil estudantes que já estão sendo ensinados dentro de casa. Mas a pergunta que se faz é a seguinte, por que algumas famílias se recusam a matricular os filhos nas escolas? Por que essas famílias acham que o ensino dentro de casa é melhor do que aquele da escola? Muitas dessas famílias alegam motivações de caráter religioso. Afirmam que nas escolas que existem perto de casa, o ensino que é oferecido pelos profissionais fere suas próprias convicções religiosas. Mas existem também aqueles pais que justificam o ensino domiciliar dizendo que nas escolas o aproveitamento das crianças sob sua guarda não é adequado, não é satisfatório. Muitos desses pais dizem que seus filhos possuem uma dificuldade muito grande de acompanhamento dentro da escola, possuem às vezes deficiências físicas ou mentais e que muitas vezes dentro da escola sofrem bullying, sofrem assédio moral. Muitos desses pais também se preocupam com a segurança dentro das escolas, e dizem que o melhor para os seus filhos é receber uma educação dentro de casa. Existem pais também que não querem matricular os seus filhos na escola porque dizem que dentro da sala de aula o acompanhamento que o seu filho vai ter não será um acompanhamento muito individualizado, muito próximo. Esses pais dizem que as salas de aula estão muito cheias e que o professor não consegue lidar com as dificuldades individuais dos alunos que ele possui. Então, portanto, seria melhor que essas crianças ficassem dentro de casa, porque lá existe uma maior flexibilidade de tempo, um acompanhamento mais próximo dos pais ou professores que vão tentar sanar as deficiências específicas que suas crianças possuem. Mas o que dizem aqueles que são contra o ensino domiciliar? Esses críticos do ensino domiciliar dizem que a escola é um ambiente de convívio social na qual as crianças vão entrar em contato com pessoas que pensam diferente. E esse contato com a diversidade é muito positivo na formação daquele indivíduo. Certo? Os críticos do ensino domiciliar vão dizer também que é na escola que a criança consegue desenvolver competências como empatia, falar publicamente, trabalhar em equipe, colaborativamente. Então, os críticos do homeschooling dizem que em casa essas competências não seriam devidamente trabalhadas. Certo? Muitos apontam também uma crítica de caráter social, dizendo que o homeschooling é uma prática que só pode ser oferecida por famílias que possuem um poder aquisitivo mais elevado. Os críticos do homeschooling dizem que
as famílias mais pobres não podem pagar professores particulares, os pais das famílias pobres não possuem uma disponibilidade de tempo para guiar os estudos dos seus filhos. E existe uma crítica também muito interessante. Os que são contra o homeschooling dizem que é na escola que muitas vezes as crianças que sofrem abusos dentro de casa podem ser protegidas. Muitos dizem que são os profissionais da escola que vão identificar casos, por exemplo, de abuso sexual que a criança sofre dentro de casa, maus tratos, violência doméstica, exploração. Muitas vezes é o profissional da escola que vai identificar esses problemas e vai tentar resolvê-los fora de casa, tomando as medidas cabíveis para tentar controlar esses graves problemas que a gente sabe que de fato existem em muitas famílias do Brasil e do mundo. Certo? Então, os argumentos contra ou a favor do ensino domiciliar são vários, né? Mas o que dizem as leis do Brasil a esse respeito? A Constituição Federal diz que a educação é dever do Estado e da família. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases de 1996, diz que é dever dos pais matricular os seus filhos na escola até os 4 anos de idade. Para assegurar que essas matrículas aconteçam, o Código Penal criminaliza os pais que não matriculem seus filhos. Então, na situação atual, como não existe uma lei regulamentando o ensino domiciliar, é dever do pai matricular os seus filhos dentro da escola e assegurar que eles frequentem as aulas cotidianamente. Certo? No entanto, vejam só que coisa interessante. Os que defendem o homeschooling vão dizer o seguinte: bom, beleza, entendi. A Constituição diz que é dever do Estado oferecer o ensino. No entanto, esses defensores do homeschooling vão dizer o seguinte: a mesma Constituição garante aos cidadãos o chamado direito de objeção de consciência. Preste atenção nessa expressão. Resumindo, o que é a objeção de consciência? É o direito que o indivíduo tem de não realizar alguma coisa que seja contra os seus princípios, as suas crenças ou as suas convicções ideológicas. Então, para alguns defensores do homeschooling, significa o seguinte: olha, se a escola que tem perto de casa oferece um ensino laico e a minha família é religiosa, eu tenho todo o direito de não matricular o meu filho na escola, ensinar a ele os conteúdos dentro de casa, de acordo com os meus princípios, de acordo com as minhas convicções. No entanto, essa justificativa da objeção de consciência apresenta no mínimo 2 problemas. Primeiro, o pai que alega a objeção de consciência está levando em consideração apenas a sua própria consciência, que já se encontra formada. Esse pai muitas vezes está deixando de levar em consideração a consciência que o seu filho está adquirindo no seu processo de aprendizagem. Uma consciência que pode ser mais arejada, que pode ser construída por um processo mais diversificado de educação para que no futuro essa criança possa fazer uma escolha de fato consciente. Quer dizer, quando o pai alega a objeção de consciência, ele está pensando na consciência dele, não na consciência que o filho dele pode construir no seu processo de formação. Certo? O segundo problema da objeção de consciência é um problema de caráter legal. A Constituição diz que o cara tem o direito à objeção de consciência para casos que não firam a lei. E, como nós acabamos de ver pelas leis do Brasil, a matrícula na escola ainda é obrigatória. Então a objeção de consciência, legalmente falando, não encontra um respaldo muito grande. Então, não por acaso, o que acaba acontecendo hoje em dia?
Esses casos de ensino domiciliar que já acontecem, muitas vezes vão parar na justiça. E aí, como não existe lei regulamentando a prática do homeschooling, cabe ao juiz decidir se a educação daquela criança especificamente pode continuar sendo feita em casa ou não. Portanto, são vários os argumentos que os contra e a favor do homeschooling apresentam, para justificar as suas próprias ideias. Agora, e você, o que pensa a respeito desse assunto? Para você exercitar suas reflexões e sua argumentação, sugiro que você realize a atividade de número 5 desta semana, que será publicada onde? No meu grupo de atualidades, que fica no Facebook, o grupo Atualidades Hipólite. Toda semana eu publico uma atividade nova para você poder se preparar para os vestibulares de uma maneira geral e poder exercitar o seu espírito crítico e o seu poder argumentativo. Solicite ingresso no grupo Atualidades Hipólite e realize a atividade desta semana. Beijos.